Tudo sobre a caneta para ereção. Você já ouviu falar que existe uma caneta que pode ajudar os homens ali na hora H a ter uma melhor potência, uma melhor rigidez, uma ereção melhor? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre essa canetinha aqui. Como que funciona, como que é feita a aplicação e como que é a funcionalidade dela. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. E hoje meu foco total é na saúde e qualidade de vida dos homens. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de deixar a sua curtida no vídeo e também se inscrever no canal, lembrando que toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, o que é essa caneta para ereção? Nada mais é do que uma injeção que a gente aplica lá no pênis e que antes a gente fazia muito com a seringa, mas agora a gente faz com a caneta, que facilita muito mais essa aplicação. E isso é para quê? Para você ter uma ereção, como se fosse um Viagra lá dentro, direto no pênis. E quando que o homem vai realmente precisar usar essa caneta, essa injeção ali, que ele vai aplicar direto no amigão dele? Hoje, uma das causas mais indicadas é quando o homem não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma rigidez com os remédios, com os comprimidos. Então, por exemplo, o Tadalafila, o Sildenafila já não funcionam mais. E daí a gente precisa evoluir de tratamento, melhorar esse tratamento. E uma grande possibilidade é essa, a injeção intracavernosa, a injeção com a caneta peniana. O que mais? A gente, também os homens que não se adaptam ao comprimido, por exemplo, às vezes tem alergias, tem muitos efeitos colaterais dos comprimidos, eles também podem ser um bom candidato a essa caneta. E também homens que não podem tomar os comprimidos. Quem são esses homens que não podem tomar Viagra, não podem tomar Tadalafila? São homens que têm um problema no coração, geralmente uma angina, e eles tomam medicação à base de nitrato. Que são as nitroglicerinas, isosorbida, sustrate. Esse tipo de medicação não pode ser usado com o Viagra, com o Tadalafila, porque é extremamente arriscado. Outros homens que não podem tomar Viagra e Tadalafila, também por causa de alguns problemas de vista, principalmente retinite pigmentosa e outras arterites ali, outras retinites graves, eles também não podem tomar o comprimido, então eles podem ser um bom candidato para essa caneta. E o que vem dentro da caneta? O que a gente coloca aqui? O que vai injetar ali no pênis? Então a gente tem basicamente hoje dois tipos de medicação. Uma que a gente chama de trimix e uma outra que a gente chama de bimix. Isso nada mais é que a combinação de duas medicações, ou seja, bimix, ou três medicações, trimix, mistura de três. E quais são as drogas ali que a gente usa ali dentro mais comum? Papaverina, fentolamina e alprostadil. Ou no bimix, a mais comum é a papaverina e a fentolamina, sem o alprostadil. Lembrando que o alprostadil é mesmo que o Caverjet, que às vezes alguns de vocês já ouviram falar. E como que funciona essa medicação? Ela vai ser aplicada diretamente lá no seu amigão, no pênis, no corpo cavernoso, já vou dar mais detalhes sobre isso. E ela faz o quê? Ela faz com que tenha uma ótima relaxamento ali dos músculos cavernosos, do corpo cavernoso, e você facilite e tenha uma boa ereção, uma boa rigidez. E qual a vantagem da caneta? Então, primeiro que os pacientes já não estão respondendo, vão usar a caneta para tentar ter uma boa rigidez e uma boa ereção. Então, uma vantagem muito grande da caneta também é a eficiência, a eficácia dela. Pode chegar a funcionar em 70% a 80% dos casos de disfunção. E isso é uma grande vantagem. Outra vantagem dela é a ação muito rápida. Então, não é igual o comprimido, que você tem que tomar, esperar algumas horas para ele ter um efeito, para ele começar a funcionar. A caneta, depois que você aplica, 10, 15 minutos depois, ela já vai estar atuando, já vai estar causando uma boa rigidez aí no seu pênis. E claro, uma outra vantagem, que você não vai ter os efeitos colaterais sistêmicos do comprimido. Então, quando a gente toma o comprimido, seu corpo inteiro vai absorver. Daí você vai poder ter os efeitos colaterais do Tadalafila, do Viagra. Já com a caneta, basicamente, ali vai ter os efeitos locais dessa medicação, dessa droga, sem os efeitos sistêmicos no corpo inteiro. Desvantagens dessa caneta, da injeção peniana.
Primeiro é o nome, né? Então muitos homens já se assustam. Confesso que injeção e pênis não combinam na mesma frase, mas esse é um grande medo e desvantagem. Vou ser bem sincero com vocês, na maioria das vezes os pacientes reclamam muito pouco de dor, apenas uma picada, apenas uma dor de escala de 0 a 10, 1 a 2. Então realmente isso para o homem que está almejando uma ereção melhor acaba sendo o menor dos incômodos, mas acaba sendo sim uma desvantagem. Outra desvantagem, que talvez seja essa picada, a dor, em alguns casos pode sim ficar um pouco mais roxo ali, e alguns casos bem raros de infecção, e também ficar um pouco mais duros, acabar surgindo uma fibrose e acabar você tendo que escolher outras regiões para aplicar essa injeção. Uma desvantagem muito importante, que na verdade é um efeito colateral grave que ela pode causar, é o priapismo. O que é o priapismo? Nada mais é que uma ereção muito rígida e prolongada, ou seja, mais de 4 horas. Isso vai fazendo com que o quê? Como se fosse o infarto lá do seu amigão, do seu pênis. Então essa é uma complicação grave, por isso que ela não pode ser vendida em qualquer farmácia e todo mundo sair aplicando e tomando, porque não tem dose única, dose padrão. Precisa fazer um treinamento, acompanhar com o médico para chegar à dose ideal, para não ter o risco de ter esse priapismo. E quando que o homem não pode usar essa canetinha de jeito nenhum? Então, primeiro, quando ele tiver alguma dificuldade motora, se ele não conseguir ali aplicar a injeção. Então, essa dificuldade motora não vai conseguir aplicar, não vai funcionar, é perigoso, vai injetar no lugar errado. Outra contraindicação é, às vezes, em homens obesos. Infelizmente, o tamanho ali do abdômen acaba cobrindo o amigão, o pênis, e ele não consegue visualizar para conseguir aplicar a injeção de maneira correta. Então eu jamais indico para homens que não consigam visualizar, porque sim, tem um local correto de aplicação dessa injeção, e se aplicar no lugar errado pode ter dor, pode ter desconforto, pode ter problemas ali na saída da urina e etc. Uma solução para esses dois problemas, ou dificuldade técnica motora e também a questão do abdômen, é a parceira ou o parceiro fazerem a aplicação para ele. Então, tenho paciente sim que eu treino o parceiro, treino a parceira a aplicar essa injeção, porque tem uma visualização melhor no caso de um abdômen, tem uma técnica, tem uma destreza motora melhor para realizar essa aplicação. Uma contraindicação que a gente fala que é relativa, não necessariamente não dá para fazer, mas é o uso de anticoagulantes, o uso de antiagregantes como AS, clopidogrel, Marevan, Xarelto. Não necessariamente são proibidos de fazer, mas tem um risco, uma chance um pouquinho maior de ficar um pouquinho mais roxo, tem que ficar mais tempo comprimindo depois da aplicação. E outra contraindicação também que a gente fala relativa é a doença de Peyronie. A doença de Peyronie é aquela doença que deixa o pênis torto. Então, na verdade, com o Peyronie você só tem que tomar cuidado com uma coisa, é não aplicar na placa ou na região da placa. Você tem que achar um ponto que você consiga introduzir ali no corpo cavernoso essa agulha. Lembrando que não causa a doença de Peyronie. Ela pode causar uma fibrose, mas não a doença a ponto de entortar, uma fibrose ali no subcutâneo. Então agora vamos mostrar mais detalhes sobre essa caneta. Então, ela, basicamente uma caneta de insulina, vem nessa caixa aqui. Existem vários modelos, esse é um modelo que eu gosto de usar e que eu estimulo meus pacientes a usarem, a comprarem. Então a caneta vem dentro dessa caixa. Dentro da caneta a gente tem essa parte que é onde a gente vai colocar a medicação para aplicar. Depois que a gente estiver com a medicação, a gente pode colocar também a agulha, né? Essa é a agulha que a gente vai usar para aplicar. Aqui na base a gente tem o seletor de dose, então aqui ó, que a gente gira, ó, gira e seleciona a dose adequada. E aqui é o gatilho, quando a gente dispara e dá a dose, tá? Então vamos lá, de fato, como que é feita essa aplicação? Primeira etapa é a gente identificar aonde que a gente vai realizar essa aplicação. Primeiro, a gente precisa conhecer e entender a anatomia do pênis. Aqui na parte de cima a gente tem artérias, a gente tem nervos, ó, igual a gente olha aqui, ó. A gente tem artéria, a gente tem nervos, a gente não pode aplicar nessa região. Na parte de baixo a gente tem o quê? A uretra, que é onde passa o xixi, ó. Nessa imagem aqui
é onde passa o xixi, na parte de baixo. A gente vai ter que injetar onde? Nas laterais, que é onde tem essa parte aqui, ó, nesse desenho que está branco. Esse é o corpo cavernoso e é aí que a gente vai injetar a injeção intracavernosa. Então, sempre nas laterais. Então, primeira coisa, vamos escolher. Então, ó, realmente, aqui são as regiões que a gente vai aplicar. Agora, o ideal sempre é a gente tentar fugir de qualquer veia, de qualquer vaso, né? Então, tá vendo que tem umas veias aqui? O ideal é a gente fugir disso. Então, vamos já olhar e identificar a região que a gente vai aplicar. Olha, aqui parece uma região legal, tá lateralizada e também não tá fugindo de uma veia. Aqui parece ser bem bacana. Ótimo, identifiquei essa região. Agora a gente vai preparar a minha caneta. Então, lembrando que a medicação já vai estar aqui dentro. Você só vai ter que colocar sempre a agulha, que ela é descartável. Então, ela tem essas duas camadas de proteção. Você vai tirar essas camadas de proteção. Você vai colocar na dose ideal, que foi determinado pelo seu médico. Não existe dose padrão, igual remédios você compra na farmácia. Cada paciente vai ter sua dose. Então, vamos supor aqui 10 unidades. E daí, agora, vamos aplicar. Como que é feita essa aplicação? Primeiro, o básico. Você precisa tracionar. Então, o pênis tem que tracionar bastante para não ficar mole. Lembrando que esse pênis está mais rígido, mas o pênis vai estar mole na hora. Então, você precisa esticar ele bem para você conseguir penetrar com facilidade e não injetar no lugar errado. Então, vamos supor que está esticando aqui esse pênis. Você vai pegar um álcool, vai higienizar aqui a região onde você vai aplicar. Separa esse álcool. Você vai introduzir a caneta, lembrando que com a outra mão você vai estar esticando, você vai introduzir a agulha e você vai disparar a medicação, segurar por 5 a 10 segundos para ter certeza. Muito cuidado para não segurar essa parte aqui de trás, então só realmente pegar aqui no gatilho. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode tirar, pode sangrar assim um pouco. O álcool, o sachêzinho que você acabou de usar, você pode segurar ele aqui. Espera uns 5 minutinhos. Pronto, você já está pronto para ter uma redução. Essa é a técnica de aplicação da injeção intracavernosa com a caneta. Então, a caneta é uma excelente opção, é muito mais fácil para o homem aplicar, perder a segurança. Para você ter uma noção, eu tenho pacientes de 78 anos que utilizam essa caneta sozinho e vão super bem, mas lembre-se que tem que ser muito bem indicado e treinado por um médico e acompanhado para você não ter nenhum risco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, não esquece de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Qualquer dúvida, comentários, só deixar aqui embaixo.